Irmãos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de amor, sustentando-nos na confiança, na nossa fé, para que possamos vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades diárias. Hoje nós vamos ler no Evangelho o item 19 do mesmo capítulo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O mal é o remédio. Nós convidamos a todos para que juntos possamos refletir nessas lições sublimes do Evangelho, que cada dia vem nos esclarecendo e trazendo aos nossos corações novas esperanças. É importante, amigos, que todos nós possamos compreender o valor do Evangelho em nossa vida. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo. O mal é o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos, ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homem, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroando a beatitude e ventura dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória, reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara. Procurai-lhe a causa do passado, e vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar os nossos pensamentos no diapasão de luz e de amor que o Cristo nos oferece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor possa nos intuir, envolvendo-nos em vibrações de amor, para que possamos auxiliar todos aqueles que caminham conosco. Mestre querido, que a sua vibração alcance todos os nossos familiares, que eles recebam a dádiva do seu amor no seu coração, e aqueles outros que ora se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, que todos eles, Mestre querido, sintam-se agasalhados pela bondade excelsa do seu amor.
Hoje nós estamos falando o mal e o remédio. Será que nós estamos compreendendo que para vencer as nossas aflições do dia a dia, que nada mais são do consequência dos nossos atos, realizados muitas vezes sem observar as leis que regem a nossa vida? Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Esta é a pergunta que Santo Agostinho inicia esta mensagem. E nós sabemos que não. A terra é ainda um mundo de provas. Seria um mundo de muitas alegrias para aqueles que reconhecem o valor da oportunidade que a reencarnação vem lhe oferecendo. O mal, muitas vezes, são as nossas dores, desilusões, geradas por nossas escolhas equivocadas. E elas estão equivocadas porque elas estão mergulhadas ainda nos nossos interesses do mundo, nos interesses do homem. Mas bem sabemos que Deus não colocou o mal no coração de quem quer que seja. O mal é o resultado das nossas dores, dos nossas dificuldades, dos nossos equívocos, dos deslizes, das escolhas erradas, das transgressões, da falta de respeito que tivemos pelo próximo. E o remédio que é? Remédio é dado pela reencarnação. Quando nós voltamos ao corpo e nós, no mundo espiritual, ainda na condição errante, tomando consciência do verdadeiro espírito que somos, de nossas necessidades, nós pedimos a Deus que nos desse nova oportunidade para reparar aquele erro do passado. E é por isso que nós trazemos algumas limitações, ou outras vezes até mesmo um processo obsessivo, que são as perturbações da mente. E nós não sequer pensamos que, se nós cuidarmos disso com coragem, com fé, com resignação, nós estaremos libertando. E o Evangelho nos diz: ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude, ventura os vossos dias? Muitas vezes nós não estamos nem preparados para sermos curados, porque quantos são curados e voltam a contrair os mesmos erros? E voltam aos mesmos pensamentos característicos? Então, quando nós estamos aqui vivendo na Terra, e às vezes passando muitas dores mesmo, muitas dificuldades, nós esquecemos do grande recurso que Deus nos colocou, que é a fé. Mas não é a fé inócua, não é a fé acreditar por acreditar, não é a fé cega, é a fé divina, é a fé que move nossa razão, nosso pensamento e a nossa vontade. Todos nós já percorremos tantas estradas, tantos caminhos, desvendando para nós o valor da reencarnação, o valor do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E esse valor incondicional é para que ele amplie o nosso olhar para além da morte. Então, aqui no Evangelho, ele diz assim: tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Aqui, o Evangelho está nos mostrando que é o Espírito que tomou consciência da importância de uma reencarnação regenerativa, que vem nos trazer, muitas vezes, um pensamento para buscarmos, dentro de nós mesmos, os recursos da fé.
Nós, meus amigos, não podemos esquecer que a sobrevivência da nossa alma, ela vem desde o berço. Desde o momento que nós nascemos, nós trazemos conosco intuitivamente tudo aquilo que nós teremos que desenvolver nas estreitas caminhadas que a Terra nos oferece. Então, quando o nosso olhar vai além desse limite que a morte nos mostra, nós vamos olhar com olhos diferentes, nós vamos saber o porquê das nossas dores. Então, nós vamos ver que a fé, ela é uma construção que prevalece acima de tudo, porque ela que comanda o meu pensamento. E a realidade da nossa sobrevivência, ela acompanha desde o momento que nós nascemos. Não podemos esquecer que o corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma para novos aprendizados. Por isso que somos diferentes. Por isso que a dor é diferente para cada um. E que remédio? Qual é o remédio que eu quero? Muitas vezes eu quero o remédio que não é amargo. Que remédio, então, nós vamos buscar para aqueles que estão passando pelos processos da obsessão? Só um remédio existe: a fé. O apelo ao céu, nos diz o Evangelho. E se na maior acerbidade os vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, porque a fé tem que ser lógica, tem que ser racional. Então, nós vamos entender que quando nós entendemos o valor da fé, nós nos colocamos diante de Deus com outro olhar. E é isso que nosso coração pede. É uma oportunidade nova para vivermos com boa vontade tudo aquilo que Deus está nos dando. Nós precisamos ver que o remédio é o nosso sofrimento para nos libertar. Qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova? Nos diz o Evangelho. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Por que vivermos nesta aflição? Se nós não compreendermos a imortalidade, a nossa vida é muita dor, é muita luta, é muito sofrimento, porque nós estamos querendo vencer tudo numa reencarnação, esquecendo que nós já peregrinamos por outros caminhos, por outras existências, e que cada um de nós agasalhamos no nosso íntimo um destino mais expressivo que vai pedir no coração a boa vontade, que vai nos pedir uma resposta sempre mais segura à frente das nossas lutas, lembrando que toda reencarnação ela é reeducativa e ela nos oferece meios de aprendermos a amar. E não podemos esquecer, queridos irmãos, que o sofrimento que muitas vezes passamos é a esperança que nós temos a considerar que todos nós vamos vencer pela a fé, como remédio seguro a todo o nosso sofrimento. Porque a fé, ela abre os nossos horizontes e ela vai nos tirando essa bruma do nosso olhar, do nosso pensamento, e vai nos situando num patamar da coragem. Então, ela é o remédio para curar tal úlcera, tal chaga, para todos nós possamos vencer as tentações de tal prova. E aqui o Evangelho nos diz: lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição.
Nós precisamos entender que os momentos mais fortes são os momentos de dores, quando nós temos que elevar o nosso pensamento sem a revolta, e que nós saibamos sempre receber as primeiras notas da alegria quando nós vamos sentindo que a morte chega próximo, que nós não temos mais força. Nosso espírito vai desprendendo e vai sentindo-se envolvido numa vibração de paz e de alegria, mesmo enquanto nós estivermos naqueles momentos de convulsões da dor, ou seja, o medo de partir. Quantas vezes um irmão, uma alma amiga chega e diz que tenha confiança, e nessa confiança é que nós vamos planar nas regiões celestes, amparadas por tantos espíritos amigos. E é por isso que o Evangelho de Santo Agostinho nos mostra: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus se cumulará de bem-aventuranças, porque todos nós que compreendermos o Evangelho de Jesus, nos sentiremos fortalecidos. E com Jesus, nós nos tornamos mais fortes, coroando a fé na esperança. E nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem nos mostrado o valor da fraternidade. E é por isso que nós precisamos um dos outros, para sentirmos a força e a coragem daqueles que vibram, daqueles que oram, e iluminado pela sublime oportunidade que Deus nos concede a cada dia. Por isso, amigos, é preciso que a gente compreenda que os ensinamentos de Jesus, em qualquer instância, é para sempre trazer para nós força, coragem e nos elevando acima de todos os torpores para a plenitude que só o Cristo, só a verdade pode nos oferecer. Que Jesus nos abençoe e que a doce paz do Mestre Jesus possa, nesta hora do passe, nos envolver. Mestre querido, que cada um possa fazer as suas rogativas e que Deus, na sua infinita bondade, permita-nos receber a água fluidificada, as energias, os fluidos que partem dos corações que nos amam. E que a doce paz esteja sempre conosco, queridos companheiros. Receba no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sintam-se agasalhados pelo amor de Jesus. Que assim seja.